Amém, amados? Nós estamos, então, para não alongar muito, estudando o livro, a carta, perdão, do apóstolo Paulo aos Gálatas, né? Semana passada nós fizemos um panorama geral, né? Alguém veio e disse assim, olhe, gostei porque foi a Bíblia pura. E tem que ser assim, né? Não, a gente não tem que inventar nada, né? Inventar a roda, não. O Senhor já nos deixou a palavra para poder meditar nela. E isso que nós precisamos fazer. E eu queria apenas dar um resumo rápido. Né? Nós vimos, então, na verdade, fizemos uma leitura de toda a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós sabemos que a igreja da Galácia não era uma igreja só, mas também não era só uma cidade, era uma região, e nessa região Paulo fundou várias igrejas, e nós precisamos entender, então, que essa a única carta do apóstolo Paulo que ele escreve para várias igrejas reunidas, porque geralmente ele escreve para igrejas individualmente, igreja de Éfeso ou igreja de Corinto, né? Mas ele agora escreve para as igrejas da Galácia. E dentro dessas igrejas, então, nós temos 4 que ele fundou, que é Antioquia, Derbe, Icônio e Listra, certo? Ele passou por todas essas cidades. Então, nessas cidades que faziam parte dessa área geográfica da região da Galácia, não confunda Galícia, Paulo fundou nessas cidades igrejas. E essas igrejas, então, estavam crescendo, mas elas sofreram, então, uma ameaça naquele tempo. Uma ameaça por quê? Porque havia, dentre algumas pessoas da igreja, falando algumas coisas que não condiziam com a palavra pregada por Paulo. Então, eram práticas que voltavam à lei, ou ao tradicionalismo, ou à religiosidade. E nós precisamos entender que em Jesus, em Cristo Jesus, ele carregou sobre si o peso da lei. Porque nenhum de nós é capaz de cumprir a lei. Né? Nenhum de nós. Não somos capazes. A gente às vezes se acha forte demais, mas na verdade nós somos fracos. E a gente precisa compreender essa nossa fragilidade, nossa fraqueza, porque justamente o que Paulo recebeu do Senhor Jesus? Paulo orou e disse, Senhor, isso em outro episódio, né? Eu quero, Senhor, que retires de mim esse espinho na carne. Por 3 vezes Paulo orou, mas não foi lhe tirado o espinho na carne. E aí o Senhor Jesus mesmo lhe disse a Paulo o quê? Olha, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Por quê? E ele vai dizer no verso seguinte, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Eu estava conversando essa semana com Célia em casa, né? Muitas vezes, amados, nós passamos por situações difíceis na vida para que nos lembremos que não somos nada, que não temos o controle absolutamente de nada, que nós estamos aqui apenas para receber ordens daquele que é o nosso Senhor e Salvador. E a gente às vezes, né, quer dizer, mas Senhor, por quê? Por que de novo eu estou passando por isso? Por que aquilo? Eu digo assim, Senhor, para quê? Porque uma coisa eu sei, esta igreja não é minha, essa igreja é do Senhor Jesus. E por mais que a gente passe por aflições, e sempre tenho dito isso e não vou cansar de dizer, precisamos andar alertas, porque não vamos ser isentos de aflições. A gente vai passar por aflições, a gente vai passar por perseguições, a gente vai passar por situações difíceis, mas que não seja isso que nos deixe paralisados, mas que isso seja o entendimento de que nós somos totalmente dependentes. Dependemos dele, somos dele, caminhamos e nos movemos nele. E se não for assim, a gente vai andar na autossuficiência, achando que o que eu sei, o que eu faço, o que eu acho é melhor. Não, eu prefiro dizer, eu não sou nada, ele é o meu Senhor, ele me conduz por pastos verdejantes, ele me conduz onde melhor lhe apraz. É o melhor que nós precisamos fazer. Então vimos isso um pouco, né, na semana passada,
E eu gostaria, já que nos capítulos 1º e 2º, Paulo vai, primeiro, ele declarar que existe um só evangelho, um só povo, ou seja, não há por que a gente ficar caçando diferenças, não porque Júnior é calvinista, né? No duplo sentido, né? Tô brincando, mas assim, e porque Wilson é arminiano. Não precisamos andar caçando divergências, porque nem foi Calvino, nem foi Armínio que salvou a gente, foi Jesus Cristo. Então, o nosso fundamento precisa ser em Jesus Cristo. Nós entendemos sim que há, com certeza, pessoas que nos antecederam e que foram instrumentos de Deus, como foi Lutero, como foi Calvino, como foi Armínio, como foram tantos outros, que eu prefiro dizer assim, há muitos outros que estão no anonimato e que os nomes deles, perdão, não saíram à evidência, mas que foram um firme fundamento para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, não deve ser o nome de pessoas glorificado, mas o nome de Jesus Cristo. Sempre precisa ser isso. E Paulo nos lembra, né, só fazendo uma recapitulação, que a origem do Evangelho ela é divina. É no próprio Deus. Jesus Cristo se fez carne e veio para nos salvar. E que precisamos estar atentos, porque vivemos num meio onde muitos outros evangelhos são levantados. E a gente precisa estar atento para não cair nisso. Todos os dias nos revestimos de informações. Esse aparelhinho aqui é bom, por uma parte, mas por outro lado, se a gente quiser ver tanta coisa, o YouTube ou o Google, né, já está aí, livre. Então nós precisamos ter esse cuidado. Nós precisamos também ter seriedade na fidelidade doutrinária. Nós somos uma igreja que acredita que a palavra ela é suficiente para nós. Então, se eu acredito que a palavra é suficiente, eu não vou questionar. Mas por que tal carta não está na Bíblia? Por que tal livro não está na Bíblia? Não, se essa Bíblia foi suficiente e é suficiente para mim até hoje, então não preciso ficar questionando algumas coisas. E nós precisamos entender que vivemos para agradar a Deus. Porque quando a gente começa a querer agradar as pessoas, aí a gente começa realmente a falhar. Eu não estou aqui, amados, para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. E se isso custar perder algumas pessoas, eu ficarei triste, sim, mas isso não vai ser o meu entristecimento de alma. Senhor, falhei, não, porque eu estou sendo fiel ao Senhor e ao Evangelho. É isso que precisa ser. É isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está falando no 1º e 2º capítulo, né? No 2º capítulo ele faz mais uma defesa da sua autoridade apostólica, né? Como falamos domingo passado, hoje se levanta qualquer um e se auto-intitula apóstolo, né? Eu tenho medo disso, né? Porque na verdade, se você olha na palavra, qual é o requisito para você ser apóstolo? É ser chamado pelo próprio Jesus, né? E eu sei que os 12 caminharam com Jesus e Paulo foi revelado, né? Jesus se revelou a ele. Mas depois deles, não vejo nada, nenhum requisito que hoje nos dê essa liberdade de nos autodenominar apóstolos. Até porque, se você vai no original grego, o término, né, apóstolo é apostelos, é no grego, que quer dizer enviados. Ou seja, enviados com um propósito, com uma missão. E se a gente pudesse hoje, talvez, dizer, na verdade, os missionários são os apóstolos de hoje. Só que se inverteram os papéis, né? O apóstolo, ele quer, né, ficar na igreja e mandar, né, até em todos. Então, nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender que o apostolado ele é muito sério. E
entender que Cristo ele veio para trazer uma unidade que preserva a verdade na igreja. E hoje nós vamos ver, então, a partir do capítulo 2, o verso 11, quando Paulo ele fala com Pedro, há uma desavença aqui, e Paulo diz assim, no verso 11, quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. É interessante que ele está dizendo, olha, eu só resisti a ele face a face porque ele se tornou repreensível, ou seja, ele deu motivo. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Em outras palavras, ele começou a temer mais homens do que Deus. Ele não queria se misturar por medo. Nós precisamos compreender isso também. E também os demais judeus se fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, ou seja, a Pedro, na presença de todos, se você que é judeu vive como gentio e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Ou seja, em outras palavras, se você prega uma coisa, mas não vive, então perdeu a autoridade. E a gente precisa compreender isso. Paulo repreende Pedro. Verso 15. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ele está dizendo, não adianta. Não são as obras que vão justificar você. Não tenha, você pode fazer todas as... tentar cumprir, né? Porque como falei antes, nenhum de nós consegue cumprir a lei completa. Mas podemos tentar, isso não vai adiantar em nada. Não vai adiantar. Verso 17. Mas se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum. Porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então Paulo aqui, ele está colocando, ou ensinando melhor, que viver o evangelho, ele restaura relacionamentos quebrados. Os conflitos também acontecem na igreja, né? Por quê? Porque somos uma família, né? Onde nós estamos aqui e vamos vivenciar conflitos. Os conflitos são naturais. Ou me diga uma família onde nunca houve conflitos. Todo mundo aqui teve conflito já? Meu Deus do céu, que pecadores que somos, né? Todos nós passamos por conflitos e vamos continuar tendo conflitos. E dentro da igreja, que é uma família maior ainda, ou como dizem em português de Portugal, mais grande, né? Também vamos ter conflitos. Só que nós precisamos entender, primeiro, o primeiro ponto, que um erro público pode afetar a comunhão. E aqui vem justamente ele dizendo assim, olha, o erro que Pedro, ele cometeu, ele precisa ser consertado. Porque Pedro, antes de ser confrontado pelos fariseus, ele estava normalmente sentando na mesa com
os gentios. Quem eram os gentios? Eram aqueles outros que não faziam parte da comunidade judaica ou de Israel e se converteram a Cristo. É interessante porque, não sei se você sabe, há uma grande diferença entre hebreus, Israel e judeus. Deixa eu lhe falar rapidamente para você entender, porque às vezes pode isso confundir a sua mente. Quando Deus chama Abraão em Gênesis e manda ele sair da sua terra e começar uma nova nação, um novo povo, aí inicia o povo hebreu. Aí começa então o povo hebreu, que depois ele é dominado pelo império, e aí eles estão lá, libertados depois por Moisés, eles ficam no Egito, digamos assim, escravizados durante 400 anos, aí vem Moisés, liberta o povo, e depois vem então um novo remanescente. Quando ele liberta o povo, ainda continua sendo o povo hebreu, e vai caminhar durante um bom tempo, até que é constituída as 12 tribos, né? E dentro dessas 12 tribos, então, é constituída a nação de Israel. A nação de Israel é formada pelas 12 tribos. Só que, dessas 12 tribos, há uma que se levanta como um remanescente, que é a tribo de Judá. E então, da tribo de Judá, sai o povo judeu. E esse povo judeu é justamente da linhagem que vem Jesus, da tribo de Judá. Então, para você entender um pouco, os judeus aqui, então, são dessa tribo de Judá, desse remanescente, e dentro desse remanescente, criam-se, então, outras raízes, como os fariseus, os saduceus, dentro disso, que eram estudiosos da lei. Só que não adianta, eu sempre falo uma coisa, quando a gente pende para um lado e não equilibramos a balança, quando é muito estudo, muita lei, a gente abandona a graça. Quando a gente se vira muito para a graça, a gente esquece da lei da palavra. Então, eu sempre falo isso aqui. A nossa vida precisa ser como um avião. Um avião tem duas asas. Uma asa é a asa do Espírito, que nos conduz, e a outra asa é a palavra. Elas precisam nos fazer decolar. Nós não podemos apenas nos apegar muito à palavra e esquecer o Espírito, nem nos apegar muito ao Espírito e esquecer a palavra. A gente precisa estar equilibrado. E é por isso que o avião, ele voa, porque ele tem duas asas, e esse é o equilíbrio. E quando as pessoas, que era o caso dos fariseus e saduceus e outros grupos, tinham os zelotes também, que eram muito mais, digamos assim, eles já eram mais violentos, né? Eram muito violentos. Mas assim, é interessante porque, na verdade, quando a gente se apega mais às tradições, à lei, a gente esquece da graça. E é isso que Paulo está dizendo, olha, cuidado, porque você foi dar ouvidos, falando para Pedro, e por isso você se afastou dos gentios. Você se afastou dos gentios. Então, nós precisamos entender que dentro dessa nossa unidade como igreja, nós precisamos, primeiro, acender o alerta, porque há um perigo da gente viver na hipocrisia. É como eu, lá no mundo, no dia a dia, no meu trabalho, dizer, não me misturo com fulano porque ele não é cristão. Espera aí, Jesus, ele fazia isso? Não. Jesus se assentava com pecadores. Jesus estava lá, naquele momento, porque ele fazia diferença no meio de um mundo perdido. E a gente, às vezes, quer viver numa redoma gospel, como eu costumo falar, né? A redoma gospel. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para mostrar a diferença, onde é necessário, porque aí jaz o maligno. Mas nesse mundo que jaz o maligno, eu estou em Cristo e eu preciso ser influência naquele lugar. Você precisa ser influência naquele lugar. Outra coisa é que é necessário, sim, o confronto amoroso. Veja como Paulo fala com Pedro. Pedro, olha, vou te dizer uma coisa, não adianta, você estava de uma procedência, mas quando escutou os fariseus, você já começou a querer mudar o seu discurso.
E Paulo chega diante dele. A verdade, ela precisa ser falada em amor. E a influência realmente do evangelho, ela precisa ser prioridade em nossa vida. E Paulo, então, ele começa no verso 15 a falar sobre a justificação pela fé. Nós somos iguais diante de Deus. Eu poderia aqui, talvez, né, como pastor, dizer, não, olha, eu estou um nível acima de você, porque eu sou pastor. Não. Como eu sempre falo, na verdade, não há aqui ninguém melhor do que ninguém. Todos estamos nivelados. Estamos nivelados. Às vezes as pessoas chegam mais, olha, eu queria que o pastor fosse fazer uma oração. Eu digo, posso orar sim, mas deixa eu falar alguma coisa antes. Não é que minha oração seja melhor ou mais forte que a sua. A nossa oração é igual, certo? Não existe isso que a oração do pastor é melhor, a oração da esposa do pastor é melhor. Não, não existe isso não. Estamos nivelados. Há um sacerdócio. Cristo conquistou o sacerdócio de todo crente. Nós somos sacerdotes. Você pode se achegar a Deus. Logicamente que para nós é uma alegria poder compartilhar da oração e estarmos juntos. Mas que não, isso não seja um amuleto para você. Não, porque o pastor agora orou, agora vai dar tudo certo. Cuidado, porque pode dar tudo errado. Então nós precisamos entender isso. E esse confronto que Paulo fez, ele o fez com humildade, para que nós pudéssemos entender que ele rejeita toda atitude discriminatória. Nós não podemos discriminar ninguém. Cristo, ele nunca, jamais ele fez acepção de pessoas. Somos iguais, estamos nivelados pela graça. E nós precisamos viver coerentemente com a fé que professamos. Aí ele vai entrar no capítulo 3 e já vai ser um pouco mais forte com a igreja. E diz assim, verso 1 do capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ele está dizendo, o Espírito Santo que vocês receberam, foi porque vocês fizeram alguma coisa? Não. Foi pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. Verso 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz apenas pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo aqui está falando ou reafirmando, na verdade, para a igreja, para as igrejas da Galácia, reafirmar a identidade comum dos cristãos como família da fé. Na verdade, nós precisamos costumeiramente reafirmar a nossa identidade, porque vivemos num mundo que nos faz às vezes duvidar da nossa identidade. É interessante isso, porque o mundo prega o quê? Mas Sam, você não é cristão, você não é crente da igreja Ágape? Por que você está passando por isso? E aí você no seu inconsciente diz, mas rapaz, não é verdade. Não é mesmo. Eu sou cristão, estou sofrendo. Mas lembre-se que seu pastor aqui na frente disse assim, não vai ser poupado de sofrimento. Conversava também essa semana com Célia, né? Conversávamos uns dois e às vezes a gente quer ser poupado de algumas coisas, mas quando eu me lembro que Jesus Cristo passou o que passou, que ele foi humilhado, cuspido, dilacerado por nós, injuriado por nós, porque às vezes eu quero ser melhor que Jesus Cristo e não quero passar por essa situação. Vamos passar. Vamos passar por situações difíceis.
Agora, logicamente, que vai vir a vitória, e mesmo que não seja aqui nessa terra, nos está guardado na nossa pátria celestial. Lá está melhor, porque como foi lido, né, por Débora aqui, nós precisamos guardar tesouros lá. Porque aqui a traça e a ferrugem vão acabar. Logicamente que isso não quer dizer que a gente não pode conquistar as coisas aqui. E devemos lutar por isso, sim. Aliás, trabalhamos para isso. Mas que isso não seja o centro da nossa vida. Porque nós entendemos que a nossa pátria ela é celestial. Aqui dá para olhar um pouco para os céus. E quando eu vejo os céus, eu digo, Senhor, graças te dou. Porque não se limita, né, a essa terra. Nossa vida está além dessa terra. Muitas vezes nós temos uma tendência humana de buscar mérito. A gente quer, né, buscar mérito de alguma coisa. Só que não é o mérito, nosso mérito que vai nos salvar. Se for pelo nosso mérito, estamos fritos. E aí então Paulo ele começa a dizer, olha, é pela fé, não é a lei. E ele vai dar um exemplo aqui. Verso 6 do capítulo 3. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Veja, ele fala de Abraão, e Abraão é antes ou depois da lei? Antes. Abraão é fundamento, é princípio. Não é depois. É antes da lei. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo, em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas por que ele está falando isso? Ele não está dizendo que a lei é maldita, que a lei não presta. Aqui não estamos falando, olhe, rasgue o Antigo Testamento da sua Bíblia. Não. Eu estou dizendo que a lei, ela nos torna malditos, por quê? Porque ninguém, nenhum de nós pode cumpri-la. Não há condições de você e eu cumprirmos a lei. Por isso que Paulo está falando isso. E ele disse assim, que ele nos resgatou da maldição da lei, ou seja, essa maldição, essa cobrança que a lei vinha para mim, para você, para nós, e dizer assim, olha, você não tem condições nenhuma de cumprir 0,0000001% da lei, na sua totalidade. Então, dessa maldição, Cristo veio nos livrar, porque Ele cumpriu a lei por nós. Porque nenhum de nós era capaz. Nós não tínhamos nem temos essa capacidade. Verso 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. E graças a Deus por isso. Quem aqui é gentio? Todos nós. Todos nós somos gentios. E graças a Deus que chegou até nós. A fim, em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A promessa procede da lei. Ou seja, sim, nós não desprezamos a lei. Não estamos dizendo isso, mas estamos dizendo que Cristo veio cumprir a lei. E ele cumpriu a lei. Graças a Deus por isso.
Irmãos, falam em termos humanos, verso 15. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só. E quem é esse descendente? Cristo. Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada por lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Ele está dizendo, olha, em Abraão já Deus tinha determinado que o seu descendente, Cristo, iria cumprir a lei. 430 anos depois de Abraão, foi instituída a lei mosaica. Mas essa lei, ela era válida para o povo de Israel até a vinda do Messias, até Cristo. Cristo, ele, na verdade, ele não veio desfazer a lei, ele veio cumprir a lei. E ele deu uma melhorada para nós, e graças a Deus por isso, porque ele disse assim, olha, eu vou resumir para vocês, para que vocês não fiquem se martirizando, querendo cumprir a lei. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, isso significa o quê? Quando você fala de todo o meu coração, de todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, quer dizer assim de forma integral. Ou seja, todo o seu ser, ele precisa adorar, reverenciar, servir ao Senhor, temer ao Senhor. Mas não para por aí. Ele dizia ao seu próximo como a ti mesmo. E mesmo assim, ele resumindo a lei em 2 mandamentos, a gente não consegue ainda, né? Porque quando um colega no trabalho faz alguma coisa com a gente ama como a nós mesmos? Não. Quando vem a hora da gente, né, querer realmente servir a Deus de maneira completa, a gente serve? Não. Por isso eu digo graças a Deus que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E não em mim mesmo. Não em mim mesmo. Verso 17. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Verso 18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não de um só, mas de Deus. Mas Deus, perdão, é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Glória a Deus por isso, porque todos somos um em Cristo. Quando nós falamos que quando Deus olha para nós, primeiro ele olha para Cristo, nós temos um alívio. Porque se Deus olhasse para nós, com a nossa humanidade, com as nossas falhas, com o nosso pecado, com as nossas mazelas, com as nossas transgressões, com as nossas iniquidades, já teríamos sido exterminados da face da terra. Mas quando ele olha para nós, ele olha para Jesus Cristo primeiro. Quando ele vê Otávio, ele primeiro vê Jesus Cristo. Quando ele vê Sidney, ele primeiro vê Jesus Cristo. Quando ele vê Bada, ele primeiro vê Jesus.
E graças a Deus por isso. Quando ele me vê, ele primeiro vê Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Verso 23 vai continuar e diz: mas antes de que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Muitos não entendem isso e às vezes não entendem que a lei ela guardava os preceitos do povo até vir Cristo. E se eu não entendo isso, eu vou prosseguir a minha vida cristã depois de Cristo sob o jugo da lei. Repito, para não ser mal interpretado, não estou aqui descartando a lei, mas estou dizendo que Cristo, quando ele veio cumprir essa lei. E nós estamos mais debaixo desse jugo, desse peso. O peso de quê? De não conseguir cumpri-la. E muitos hoje querem viver debaixo desse peso, dizendo, não, porque eu preciso ainda fazer mais. Você não precisa fazer mais nada. Cristo já fez tudo. E glória a Deus por isso. Verso 24. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A fé nos serviu de tutor. Mas agora que a fé veio, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, porque todos vocês foram batizados em Cristo. E de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, nem todos vocês que são um em Cristo Jesus. E se vocês são um em Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. É interessante porque Cristo ele veio fazer isso. E às vezes eu vejo, graças a Deus nessa igreja não, mas eu vejo em outros lugares as pessoas querendo tanto viver a lei, mas se fôssemos viver ao pé da letra, não poderia nenhuma mulher pisar aqui nesse púlpito. Só que Cristo está dizendo, olha, Paulo está dizendo, através de Cristo não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem português, nem peruano, nem brasileiro. Todos somos um em Cristo. Nem homem, nem mulher. E aí vem, quando Paulo está dizendo nos versos anteriores, Pedro, larga de ser hipócrita. Porque se você quisesse cumprir a lei, tem coisas que realmente a gente não poderia nem fazer aqui no culto. Não teríamos nem condições de cumprir a lei. Aí, então, vamos para o capítulo... Onde estava? Eu já me perdi aqui. No 4, né? Fizemos o 3, agora vamos para o 4. Nossa filiação em Cristo. Veja bem, aqui Paulo está colocando nossa identidade. Ainda temos uns minutinhos mais e eu vou aproveitar. Se vocês me aguentarem. Já tem gente com sono. É fome, né? É fome. Muito bem, é frio. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, glória a Deus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos,
Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração e esse Espírito clama, Abba, Pai. Abba, Pai era um termo usado para falar assim, paizinho. Ou como falam, quem é nordestino aqui? No Nordeste a gente fala painho, né? Eu acho, eu acho assim, é, muito interessante quando Jonathan vem e fala comigo, painho, né? É interessante, porque é uma proximidade, é carinho. Sabe quantas vezes Deus anela que você se achegue na sua presença e diga assim, paizinho. E muitas vezes a lei nos afasta disso. Porque como legalistas, muitas vezes a gente quer chegar, Senhor Santo, Deus Todo-Poderoso. Claro que às vezes é bom orar assim para entender a nossa pequenice, mas também é bom chegar na presença dele e dizer, paizinho, Pai querido, papai, feche seus olhos, faça sua oração ao paizinho, faça sua oração ao Abba Pai, não apenas ao Criador do universo, ele é sim, e nada vai mudar, mas uma oração de reconhecimento, uma oração de quebrantamento, uma oração que nos leve a uma intimidade maior. Aleluia. Oh Senhor, nos ajuda, Pai. Somos teus filhos. Paizinho querido, amado do nosso coração, amado da nossa alma, nos livra, Senhor, de tudo aquilo que tenta nos separar da tua presença. Afasta de nós todo achismo e tudo aquilo que venha, Senhor, tirar de nós a intimidade que o Senhor tanto quer que nós tenhamos. Oh Espírito de Deus, nos ajuda. No verso 7. Você já não é mais servo. Ou seja, não é mais escravo, mas filho, filha. E se és filho, também és herdeiro de Deus por Cristo. Quando não entendo isso, eu ainda quero viver escravizado da lei. Mas quando eu entendo minha filiação, eu entendo que apesar de ser servo, sim, porque a nossa condição de servos é independente, mas a nossa filiação não é mais de escravos, mas de filhos. E glória a Deus por isso. Olhe para seu irmão, para sua irmã e diga assim, você é filho, você é filha. Somos filhos. Somos filhos. Filhos de Deus. Verso 8. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Mas agora vocês conhecem a Deus. Ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus. Essa é a verdade, né? É o melhor. Não é conhecer a Deus, mas ser conhecido por Deus. Como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias,
meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam, perdão, em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Falamos isso no domingo passado, né? Quando Paulo esteve lá na Galácia, nessa região, ele contraiu malária. E a malária, não sei se você sabe, afeta um pouco a visão. É isso porque no final ele vai falar que escreveu essa carta com letras grandes. Os historiadores afirmam isso porque ele estava realmente, né, dizendo, olhe, quero que vocês prestem atenção, que tenham uma visão aberta ao que estou falando. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? O que aconteceu com isso? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando eu estou com vocês. Meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em um outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Digam-me vocês, os que querem estar sobre a lei, será que vocês não ouvem o que a lei diz? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, e outra é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos, da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: manda embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro como o filho da mulher livre. Portanto, somos filhos não da escrava, mas da livre. Nossa descendência, ou nossa ascendência, é em liberdade e não de escravos. Nós somos filhos, descendentes de Abraão em Cristo Jesus, e Ele nos libertou do poder do pecado e da lei. E louvado seja o nome do Senhor. Semana que vem vamos continuar no capítulo 5 e 6. Mas que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite e que possamos verdadeiramente compreender que
apesar de tantas informações que possam surgir, nós estamos firmes e firmados em Cristo Jesus.